Envoltórios celulares. As células precisam estar separadas, né, do meio que elas são inseridas. Então, nós temos dois tipos de envoltórios celulares. Nós temos a membrana celular ou plasmática, que está presente em todas as células, e nós temos as paredes celulares, que está presente apenas nas células de plantas, de algumas bactérias, de algas e de alguns fungos. A membrana plasmática, ela faz o quê? Ela envolve totalmente as células e ela é extremamente fina. Ela é composta de lipídios, de proteínas, sendo por isso chamada de lipoproteica. Por ela ser muito fina, mesmo usando um microscópio eletrônico, você não consegue ver muitos detalhes a respeito dela. Os modelos que foram aceitos, né, para poder saber um pouco mais sobre essa estrutura, foram os modelos de Singer e de Nicolson. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, uma representação do que seria esse modelo. Nós temos uma molécula de lipídios formando duas camadas, né? A gente consegue ver aqui, ó, uma bicamada de lipídios. Nessas camadas, nós vamos conseguir encaixar as moléculas de proteínas e essas camadas de lipídios fluidas e as proteínas mudam de posição continuamente, como peças de mosaico, elas vão mudando. Esse mosaico ele ficou sendo chamado de mosaico fluido. Então, nós temos uma membrana que ela é semipermeável. O que significa isso? Ela permite ou ela impede a entrada de substâncias, né? A entrada e a saída de substâncias. E a passagem dessas substâncias, ela pode se dar de duas formas: através do transporte passivo e do transporte ativo. Aqui eu coloquei um exemplozinho, né, do que seria uma representação básica do transporte. Transporte passivo, né? Eu estou passivamente caindo dessa montanha. E o ativo, eu preciso trabalhar mais um pouquinho para que isso aconteça. Transporte passivo ocorre automaticamente. Mesmo se a célula estiver morta, vai acontecer. E não existe gasto de energia. Essa energia é chamada de ATP. Os principais tipos de transportes passivos são difusão, osmose e difusão facilitada. Difusão simples, o que nós vamos ter? Uma solução que passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Exemplo, aqui do lado, a gente tem uma sala cheia de pessoas, né? Essa sala cheia de pessoas, as janelas elas estão fechadas, não tem entrada e nem saída de ar, ou seja, a porcentagem de gás carbônico aumenta e a porcentagem de oxigênio diminui, já que essa sala está fechada, né, e não está tendo passagem. Quando a gente abre essa janela, automaticamente o que acontece? O oxigênio que está do lado de fora, ele está numa quantidade muito maior do que aquele que está lá dentro. Então, o que acontece? Ele vai entrar de uma forma muito mais rápida do que aquele oxigênio que está lá dentro de sair, que está em menor quantidade. Então, nós temos uma difusão de oxigênio de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Outro tipo, osmose. Na osmose, apenas o solvente é transportado por causa de uma membrana semipermeável. Então, você tem lá um meio menos concentrado, que tem mais solvente e menos soluto, para um meio mais concentrado, que tem mais soluto e menos solvente. Então, exemplo, a gente tem uma solução aqui, uma água pura e uma solução de glicose. O solvente utilizado, apenas a água pura, com o passar do tempo, ela vai passar através dessa membrana aqui no meio para a solução onde está a glicose. Difusão facilitada. Nesse caso, nós temos a presença de proteínas que transportam principalmente açúcares e aminoácidos, sem gasto nenhum de energia. É necessário um alto gradiente de concentração, ou seja, tem que ter um meio que vai ser muito mais concentrado do que o outro. Transporte ativo. As partículas são levadas contra esse gradiente de concentração, ou seja, de onde elas estão em menor concentração para onde elas estão em maior concentração. Sempre tem gasto de energia, tá?
Energia representada por ATP. Os principais são bomba de sódio, bomba de potássio, endocitose e exocitose. Bomba de sódio e de potássio. Esse mecanismo bombeia o íon sódio para fora e traz o íon potássio para dentro. É uma proteína específica que esta membrana possui duas regiões específicas para capturar esses íons de potássio do lado de fora e três regiões específicas para capturar os íons de sódio do lado de dentro, tá? Essa proteína, ela faz o quê? Ela vai usar a energia da própria célula. Endocitose. A endocitose vai permitir o transporte de volumes maiores de substâncias do meio exterior para dentro da célula. Vai ter gasto de energia, tá? Para que isso aconteça. Então, a célula ela consegue ingerir porções sólidas ou porções líquidas que estão lá presentes no meio externo. Então, dentro de endocitose, a gente ainda tem dois tipos. Fagocitose, onde a gente consegue fazer essa ingestão de porções geralmente sólidas e grandes por invaginação da membrana, aqui no exemplo aqui, vai formar um fagossomo que vai se destacar nessa membrana e vai para dentro da célula. É um processo muito usado por amebas em sua alimentação e na ação de glóbulos brancos contra micro-organismos estranhos, né? Pinocitose. A célula ingere porções líquidas por invaginação da membrana, forma-se o pinossomo, tá? Que se destaca da membrana e vai para dentro da célula também. Só que a porção é menor do que no caso anterior. Exocitose já é o contrário. Vai ocorrer uma eliminação de material que está dentro da célula para fora dessa célula, tá? As vesículas que contêm material a ser eliminado, elas vão encostar na membrana plasmática dessa célula e vai expulsar esse material para fora do meio. Exemplo, saem da célula secreções do metabolismo do nosso corpo e os restos de materiais digeridos dentro da célula. Parede celular, a gente viu, né, tudo sobre membrana plasmática. A parede celular é uma estrutura que envolve a membrana plasmática, ela é permeável e ela tem uma função de proteger a célula. A parede de celulose da célula vegetal, por exemplo, ela é elástica, resistente e pode, em certas circunstâncias, até se destacar um pouco mais da membrana plasmática. Tem algumas atividades no nosso livro, tá? Para vocês realizarem com relação a esse conteúdo. Essas atividades se encontram lá na página 53, 54 e 55. Eu espero que vocês continuem se cuidando, tá? Realizem as atividades, que em breve nós vamos estar de volta, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.